é a questão mais polêmica, pelo que eu percebo. Mais difícil de explicar, talvez, sem um aparato teórico bastante firme, e a gente está falando aqui, eu estou falando aqui em vídeos de 5 minutos, algo que eu falei em uma frase, agora em vídeos de 5 minutos, e que eu venho desenvolvendo em termos de teoria e texto para um livro que eu estou preparando, mas que ainda demora um pouco para ficar pronto. Então, é complicado fazer uma explicação, então talvez muita gente nem se convença, ou talvez nem tenha subsídio ainda para realmente continuar esse debate no momento, porque isso não está escrito ainda e formulado da maneira mais pausada e mais lapidada e mais terminada possível. Então, é normal se isso parecer ainda muita viagem mesmo. Eu tentando explicar aqui, tem os seus limites falar pela internet, e por isso a gente sempre recomenda às pessoas que se interessam em avançar o debate que se estude. Né? E estudar não é ofensa, estudar é algo que todos fazemos, devemos fazer o tempo inteiro se a gente quer fazer política e fazer uma transformação social que seja eficaz e que não caiamos como patos em discursos e manipulações diversas que podem existir por aí. Então, é muito importante fazer isso. É muito importante entender os limites desse vídeo para esse debate também, né? Mas vamos lá. A questão central que eu quero apresentar aqui nesse vídeo, talvez ele fique um pouquinho maior do que os 5 minutos em média dos vídeos anteriores, é a ideia de que, dado tudo isso que eu falei até agora, né, existe uma proposição muito concreta sobre essa categoria mães, ou esse grupo de mulheres que são entendidos como mães, socialmente, que que essa categoria não é uma categoria oprimida em si mesma. A opressão que é vivida por essas mulheres, ela é vivida por ser mulheres e não por serem mães. O que quer dizer isso? Quando eu falo isso, o que eu tô querendo chamar a atenção é algo que eu falei nos vídeos anteriores, meio por cima, que é a ideia de que essa categoria mãe, ela abstrai coisas, ela faz toda uma rede de relações sociais e todo um trabalho muito concreto e muito material ser abstraído numa categoria fantasia, digamos, que é a mãe. Que não é fantasia no sentido de que não existe, mas no sentido de que tem toda uma carga ideológica, emocional, etc., acoplada, e que faz isso ser meio que tipo um mito. Tanto que é impossível, né, tudo caber na categoria mãe e tal, como eu estava falando lá no primeiro vídeo. Esse é o quinto de uma série de 7 ou 8, ainda não sei quantos vão ficar no final. Bom, então, vamos por partes, né? Quando a gente fala desse problema da categoria mãe, né, é muito fácil a gente entender que, tipo, quando a gente vai listar todas as opressões, os problemas que as mulheres que são classificadas socialmente como mães enfrentam, a gente vê que todos eles têm a ver com elas serem mulheres e não com ter filhos. Tanto que ter filhos pode ser, inclusive, uma coisa positiva, profissionalmente, etc., se você for homem. Existem vários estudos que dizem, por exemplo, o quanto o salário aumenta dos homens quando eles têm filhos. Isso não é porque a categoria pai é uma categoria opressora, isso é porque a questão que está colocada aí é o gênero e não o ter filhos em si. Né? Então, quer dizer, ter filhos tem um significado social diferente se você é considerado mulher ou se você é considerado homem. Né? Então, se você é um homem na nossa sociedade, um homem cis, né? Você tem filhos e você é imediatamente visto, e existe toda uma construção da sua psique e da cultura e tudo mais, que vai dizer para você que você precisa de um salário maior, porque você é o provedor, porque você tem que, né, fazer isso e tal. E das mulheres é o contrário, quer dizer, ela é vista como, enfim, mais suscetível por ser mãe, ela é vista como uma pessoa que vai dar menos atenção para o trabalho porque ela é mãe, tem toda uma construção, que isso já é vastamente discutido quando se discute quais os problemas que as mães enfrentam, por exemplo, no mercado de trabalho, em termos de discriminação econômica. Né? A questão é que quando a gente coloca em paralelo, a gente vê que a questão aí não é ter filhos. Então, se a gente está falando, são mulheres que têm filhos e elas estão sofrendo essa opressão, esse problema, essa discriminação,
a questão aí não é o ter filhos, a questão é o ser mulher, porque isso poderia ter um sentido social ou outro. Se a gente vivesse numa sociedade em que, né, o trabalho de cuidados ele fosse dividido igualmente ou ele fosse coletivizado, não assim, muito provavelmente a gente eliminaria, ou não existiria, ou reduziria, ou atenuaria esse tipo de discriminação econômica que se diz contra mães, e que não é exatamente contra mães, né? Então tem a ver com isso, tem a ver com todo um esquema de divisão de trabalho que é desigual, sabe? E que é desigual em termos do gênero. Então, uma coisa que eu disse num outro vídeo sobre outro assunto, estava falando sobre não monogamia e filhos e questionando um pouco a categoria família, né? Eu estava falando um pouco disso esses dias, e um dos vídeos que eu gravei tem num determinado momento, eu coloco essa questão de como, quando a gente nasce, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a falar e as palavras, e identificar pai e mãe. E quando a gente faz isso, a gente está aprendendo gênero, necessariamente. É a nossa primeira incursão no gênero, né? Porque a gente aprende que pai e mãe não é a mesma coisa. A gente aprende que pai é pai e que mãe é mãe. Por quê? Porque existe o gênero. Se a gente abstrai o gênero, não existe diferença entre pai e mãe, no sentido de trabalho de cuidados. Quer dizer, o trabalho de cuidados é o mesmo, né? Sobretudo se a gente for pensar que não é parir que torna alguém mãe, não é amamentar que torna alguém mãe, não é... né? Então a gente voltando no primeiro vídeo dessa sequência sobre maternidade, não tem nada em si uma coisa que vai definir isso. Quer dizer, não existe... como a gente gosta de falar entre os marxistas, né? Não existe uma ontologia da mãe, ou seja, a mãe, ela não é nada nela mesma, né? Não existe concretamente essa coisa na natureza, é uma criação da cultura, na nossa maneira, que serve à nossa maneira de organizar a sociedade. Então, no caso da nossa sociedade, da maneira como isso é organizado, toda essa opressão que a gente vive, digamos, e que é identificada como opressão às mães, ela não é às mães, ela é uma opressão às mulheres que entram na categoria mãe, ela é uma opressão às mulheres que têm filhos, ou às mulheres que são responsabilizadas pelas tarefas de cuidado, né? Ou que às vezes são as únicas responsabilizadas, às vezes são as mais responsabilizadas, e elas são penalizadas pelo gênero, né? E elas poderiam ser premiadas pelo gênero, mas elas são penalizadas pelo gênero. Os homens são premiados pelo gênero quando se encontram na mesma situação da divisão de tarefas de cuidado, né? Ou seja, de como que a sociedade enxerga. Então, um homem, mesmo que ele tenha, olha que coisa louca, como o gênero opera. Se um homem tiver a mesma taxa ou a mesma carga de trabalho doméstico que uma mulher, ainda assim, muito possivelmente, ele vai chegar na empresa e vai falar, olha, eu tenho essa carga de trabalho doméstico, etc., e isso não vai pesar contra ele, porque isso é o gênero operando, né? Então, a questão que está colocada aí é como é que o gênero generifica, é como é que o gênero opera e torna qualitativamente essas coisas diferentes. Então, essa é a opressão que está colocada, e quanto mais a gente for olhar e estudar o que significa falar em gênero em termos teóricos, posso eventualmente no futuro fazer alguns vídeos sobre isso, quanto mais a gente for olhar isso, mais a gente vai ver que de fato é isso que acontece. Essa estrutura de poder que está operando ali é classe social e gênero. Ou seja, classe no sentido de que a gente vai ver essas discriminações, elas são muito pesadas e muito ligadas ao estar numa certa posição de classe, nomeadamente classe trabalhadora, aquela em que você precisa trabalhar para sobreviver, né? Você não é herdeiro, você não é dono de grandes lucros, você não, enfim, não é nada. E gênero, que é isso tudo que eu expliquei agora. Então, tentei ser mais ou menos sucinta. É claro que isso ainda dá muito pano para manga, não está encerrada a discussão, a caixinha está aberta, vou deixar as caixinhas abertas lá no meus destaques do Instagram, para todo mundo mandar perguntas, comentários, etc., ligados a esses vídeos, mas principalmente perguntas, tentem ser sucintos, e vamos para os próximos.